Mara, e como é que está? Você fala pra gente onde você está. Como é que está o clima? Está agradável? Aqui tá frio, mas tá frio só porque eu tô meio gripada, só isso. E por aí, como é que estão as coisas? Então, aqui eu tô aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo, né? Que é a região metropolitana de São Paulo é bem o entorno ali, né? Da grande capital. E tá bem frio. De dia faz aqueles 24 graus gostoso, aquele sol gostoso, né? E à noite dá aquela queda, assim, 14 graus, assim, pra dormir de coberta. Eu tô, Ai, que gostoso. mas eu tô de meião grosso nos pés. Também tô aqui. O Marcos está dando boa noite. Boa noite, Marcos. É, aqui não tá, né? É, Mas enfim. agora tá. Fala então pra gente, Mayra, se apresenta para quem ainda não te conhece. Fala um pouco da sua trajetória, quem você é, o que você fez. Então vamos lá. Bom, meu nome é Maires Louçã, né? Sou casada há 17 anos, tenho 2 filhos, sou cristã desde que eu conheço. Sou psicóloga formada, né? Iniciando aí a terapia familiar. Estou atuando na orientação parental, vai fazer 2 anos, uma especialização focada na educação da parentalidade, né? Que foi a trajetória por conta do nascimento do meu segundo, onde nasceu esse desejo de ter um sobre educação, criação, a dinâmica da família. E é isso. Estou atuando agora na psicologia clínica, então eu desenvolvo terapia familiar, né, parental, e desenvolvo também terapia, somente casais em matrimônio. E está sendo muito boa. Gosto de você trabalhar com famílias, é a minha paixão, né? Sempre foi o meu sonho muito pequena, desde criança. E ver hoje o desenrolar de tudo isso está sendo gostoso. Muito bom, Mayra. Agora começou a dar aquelas falhadas. Ah, Fê. Gente, não sei o que acontece. O Sei. Márcio está nos dados móveis. Tá ouvindo aí, amor? Você tá nos dados móveis? Oh, Harry! Oi, Harrison! Saudade de você! E agora, será que tá melhor? Vai, vamos torcer que sim. Eu vou tentar baixar aqui o meu volume e ver se é isso. Vamos ver. Vamos ver. Vejam se melhorou. Sim, é que às vezes quando você fala ele para e volta. Então nem é. Mas vamos continuar, vamos ver se ele vai voltar a dar esse problema. Isso. Vou abaixar aqui o meu também. E você que está assistindo a gente também, pode falar aqui se o som está bom, se está claro para vocês, se vocês conseguem ouvir a gente. Fiquem à vontade para ajudar a gente aqui. Por favor. E Mara, conta pra gente. Equipamento, para mim é tudo muito novo essa tecnologia, né? Então eu só entro aqui no celular, mas eu não sei mexer direito. Eu tenho microfone, eu tenho fone, mas eu me atrapalho inteira. Eu É sei, muita coisa pra eu sei mexer. como se eu não tivesse uma esposa ali também estaria super perdida. Mara, então fala pra gente, você está atuando agora nisso e como foi a sua trajetória? Vamos falar um pouquinho antes disso. Como você escolheu a psicologia e por que você decidiu seguir esse ramo? Então tá. Então a gente vai. Eu vou tentar resumir, sabe que eu falo um pouquinho, né? E eu gosto de Não, fica à vontade, Mara. resumir aqui um pouco. Bom, na verdade, a psicologia nunca foi uma opção para mim, né? Lá com os meus 17 anos de idade, né? Finalizando ali o ensino médio, a minha opção era fazer turismo, a minha opção cheguei a pensar em fazer pedagogia, porque eu queria ter uma escola, sempre trabalhei com crianças, então eu amo, sou apaixonada por crianças também, Eu não né? sabia disso, você queria ter Não, uma acho que eu não contei escola. na outra live, né? Eu passei, inclusive, na Unip para fazer turismo, né, com bolsa 100% e acabei desistindo. Bom, o Senhor tem os planos dele para nós, né?
E então eu falei assim, vou para pedagogia, porque a partir da pedagogia eu tenho um leque maior, enfim. Eu não tinha muito conhecimento, muita informação ainda, era muito imatura em relação a isso. Por fim, eu coloquei a psicologia como última opção, porque os cursos que tinha disponível ali para mim era mais ou menos o que dava para fazer, na verdade, tá, gente? Então, assim, quando eu comecei a faculdade, ainda não tinha ProUni, não tinha esses projetos. Então, o que tinha? Que era uma bolsa da Prefeitura de São Bernardo, que foi o que eu consegui na época. Então, eu tinha que escolher uma faculdade rápida. E então, eu coloquei a Foi psicologia aí mesmo em São Bernardo, onde você tá, que você fez sua graduação, que você começou? exatamente. Que Foi legal! na Universidade de Santo André. E aí, eu fiz o vestibular e tal, passei e ia para pedagogia, mas eu trabalhava no horário da 1 às 9 da noite. E só tinha um período realmente da manhã para eu fazer, não tinha outra opção, tinha que ser de manhã. E só tinha psicologia. Foi assim, foi afunilando, né? E eu era muito novinha, então pensei, vou começar com a psicologia, mais para frente faço uma outra graduação, enfim. Comecei a universidade, logo no segundo semestre já consegui um estágio na área de recursos humanos. Trabalhei por mais de 10 anos com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, em multinacionais, em consultorias. Então, trabalhava fazendo entrevistas, seleção de pessoas, aplicando testes psicológicos, e eu amava, porque é muito dinâmico, muito gostoso. E então, eu me casei em Você 2007. trabalhava então mais nessa parte do recrutamento, senão te mandar as pessoas embora, né? Não, cheguei a fazer, sim, entrevistas de desemprego. Infelizmente, tive que fazer. É bem chato, né? Eu gostava mais da parte de contratar, né? Gostava de colocar os meus amigos. Ai, tô falando, os parentes. Empreguei todo mundo, gente. Daí Eu só ele não falou conseguia que a tá vaga pro meu ótimo. marido, né? Porque era noivo. Ainda eu queria que ele trabalhasse numa multinacional e nunca conseguia colocar ele, enfim. Então, eu comecei assim, né? Com essa demanda aí de RH. Não para o departamento pessoal, mas focado mesmo em recursos humanos, né, ali. E então, em 2007 eu me casei e desisti da psicologia. Continuei atuando como selecionadora, como analista de treinamento, né? E depois que eu tive a Manu, minha primeira filha, né, 12 anos agora, meu marido recebeu uma proposta para a gente ir embora para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi aí que a gente tinha feito um combinado, quando a gente tivesse filhos, eu ia dar pausa, né, no trabalho por 2 anos, pelo menos. Então, eu fiz isso tanto com a Manu quanto com o Miguel. E aí, a gente optou por eu ser a auxiliadora dele ali na empresa. Ele estava começando, né, com a empresa, porque a gente saiu daqui com uma oportunidade para ser prestador de serviço para a empresa que ele trabalhava aqui. Então, não compensava eu ir trabalhar fora e ele ter que contratar uma pessoa. Então, foi mais ou menos isso. Eu fiquei uns 9 anos, assim. 9 anos, trabalhando Foi só esse com ele. tempo que você ficou aqui em Campo Grande? 9 Foi. anos? Eu fiquei em Campo Grande 11, né? Olha, 11 anos. Então, os é últimos que 2 daí anos é que eu verdade, voltei você já para começou. psicologia. Então, aí eu fiquei só empreendendo com ele, né? Eu tive loja de roupa. Eu tive loja de roupa por 1 ano. Que loucura! Menina. Sempre gostei muito, né, dessa questão de empreender. Eu não queria mais trabalhar para os outros, eu não queria mais ficar dentro de uma empresa, né, cumprindo ali, batendo cartão, né, tendo diretores. Então, depois que eu conheci o mundo do empreendedorismo ali com meu esposo, eu realmente optei por viver essa aventura. Mas quando o Miguel nasceu em 2020, no ano, né, polêmico, no ano do Vucu Vucu, eu comecei a me interrogar, né? Comecei a me questionar em relação ao meu propósito, em relação o porquê que eu tinha abandonado a psicologia, o porquê que Então, aquilo esse tão porquê não era devido ao filho, né? Que você falou que você deixou a psicologia, foi antes desse momento, foi né? antes, bem Você antes. casou. Eu casei em 2007 e deixei a psicologia em 2008.
né? Então, assim, abandonei mesmo, achei que não era para mim, clínica não era para mim. A universidade que eu cursava era muito voltada à área clínica, à psicanálise, né? Não tinha a questão da TCC, por exemplo, que agora a gente tem, mais claro, mais abrangente, tem outras abordagens, né? Então, realmente foi uma trajetória em onde eu amadureci, eu tive experiências, eu comento assim com as pessoas que esse período não foi um período perdido. Muita gente na época falava, nossa, o que você está fazendo? Nananana. Mas para mim não foi perdido, porque eu amadureci, eu tive experiências, com os meus próprios erros, eu aprendi, porque a gente acha que a gente sempre tem que. A evolução ela é assim, né, Nath? Só acerto, 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 cheguei no topo. E na verdade não é assim que acontece, né? Na verdade, isso aqui também é evolução. Isso aqui também é, né? Então, eu E tive os se meus. você vê isso numa escala maior, mesmo que você caia, ainda você tá subindo, né? Com certeza, com certeza. A evolução ela acontece mesmo quando a gente está caminhando devagarzinho, né? Uhum. Então, o meu grande sonho realmente era ter a minha família, era construir o meu lar. Então, isso foi acontecendo. Eu tive esse olhar, os aprendizados, principalmente no casamento. Hoje eu lido com muitos casais, com muitas famílias, que se identificam com a minha história. Quando a gente vai ali conversar, né? E aí as pessoas, não é questão de credibilidade ou de autoridade como profissional apenas, mas da própria identificação, sabe? Da pessoa falar, poxa, ela viveu isso, ela sabe o que eu tô passando, né? E se ela conseguiu, eu consigo, Exatamente. né? Então, tudo isso foi muito. Até a Mayra falando, antes de você falar do desfecho da sua história, mas pausando nessa questão do seu, que você parou ali, um dos vídeos que as pessoas mais comentaram, que eu vi que assim, que as pessoas estavam alvoroçadas, era quando eu falei que eu cheguei no doutorado e eu falei que eu não queria mais o doutorado. E eu vi que várias pessoas começaram a meio que desabafar ali, falando sobre isso, de não se encontrar mais naquilo que começou, de não achar que aquilo é para ela, e começar todos esses questionamentos. E tem muita gente que leva isso para um lado muito negativo. Eu, no doutorado, levei, eu fiquei bem chateada. Falei, nossa, eu tô no meio do negócio, não quero mais, como é que faz? Desiste agora, não ia dar. E por causa do financiamento e tal. Mas aí, Mara, eu achei muito legal o que você colocou, porque você parou, você não desistiu, você fez uma pausa. Uhum. E tá tudo bem fazer pausas, né? E veja só o quanto você evoluiu como profissional durante todo esse período e como você foi evoluindo, o que você amadurecendo o que você realmente queria. Mas ao mesmo tempo você não ficou parada, né? Sim, Você fez várias outras coisas. Você sim, continua trabalhando, continua ativa na sua pausa. Então é sim. uma pausa ativa, E né? isso aumentou, na verdade, né? Isso aumentou o meu leque de experiência mesmo. Eu pensei em várias outras coisas, porque nós, seres humanos, temos várias habilidades. E eu percebo, principalmente o graduando ali, o primeiro, que está no começo. Claro que tem as dificuldades ali, depois para o mestrado, para o doutorado, eu acredito que aí, né? Mas aí você já está sabendo mais ou menos o que você gosta, né? O que você realmente quer estudar, né? Talvez, como você falou, às vezes você pensa em desistir pela dificuldade, pela questão financeira, por alguma coisa que aconteceu, mas você já sabe o que você quer, você já sabe o que você gosta. O graduando lá no início, principalmente aquele mais imaturo, aquele novinho que saiu do ensino médio com uma expectativa gigante, vou graduar e nossa, vou ganhar milhões e vai ser tudo maravilhoso. E aí ele se depara com uma outra realidade, né? E muitas vezes se frustra. E comigo, na verdade, eu estava num auge profissional, né? Muito bom. Então, porque eu acredito que nós como seres humanos, todos nós, temos outras habilidades, não é só uma coisa. Então, não quer dizer que, assim, eu me formei em psicologia, eu preciso falar só de psicologia, eu preciso ficar... Não é só isso, eu tenho outras habilidades. Então, por exemplo, na época, né, que eu abri uma loja, as pessoas falavam, nossa,
nossa, Mayra, você nasceu para isso. Você criou tudo, porque eu criei o logo, eu escolhi as cores, eu coloquei cada lacinho em cada cabide, eu ia pessoalmente escolher as roupas e tudo, montei Eu toda a loja. Amiga, queria ter conhecido a sua loja, Mayra. Vai ser lindo. ela existia até o ano passado, porque Eu vendeu. lembro que a gente passou lá perto que você falou. Isso, ela chamava Chique Chique Morena. E assim, eu pensei até fazer, né, moda, eu até pensei em outras coisas, porque a gente tem essas questões, né? E aprendi, também foi um período de crescimento também financeiro, onde eu aprendi sobre educação financeira, que eu acho muito importante sobre isso. A gente não aprende isso na graduação, a gente não aprende isso, né? Os nossos pais ensinam muito pouco sobre isso. Uma das grandes questões que eu vejo nas famílias hoje, que eu trabalho, também é isso, que falta conhecimento. Muitos casais nem conversam sobre a questão financeira, sobre um planejamento, sobre os sonhos de um e os sonhos do outro, né? É uma Então, das maiores causas de divórcio, né, Mayra? muito, muito, por incrível que pareça, sabe? E são ajustes que poderiam ter acontecido para não chegar, sabe, a uma situação assim. Enfim, então eu passei por todo esse processo, porque para lidar com famílias, para cumprir o meu propósito, eu falo que eu renasci com um propósito, né? Foram dores, foram dias difíceis, porque a gente acha que o propósito da gente, aquilo que a gente vai fazer, principalmente para outras pessoas, precisa ser assim, né? Vai ser aprendido, 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 pronto, agora eu tô bom, ótimo, agora eu posso. E não é assim que acontece. Não é doloroso, né? Causa dúvida, dá medo, a gente precisa ter coragem. Então, tudo aquilo que aconteceu comigo na minha trajetória, eu falo até pro meu marido, comento. Hoje, eu sei o que eu estou fazendo quando eu lido com uma família. Aquela época, a Mayra de 22 anos que parou, talvez teria destruído pessoas por imaturidade. Entende isso? E, né? É sério, eu falei esses dias nos stories que eu postei uma sequência. O quanto é sério quando a gente lida com pessoas. E eu tô falando, né, especificamente da minha área, mas tem a área da medicina, da nutrição, tantas áreas, a própria biologia mesmo. Pensa, você tá ali, né, aprendendo, fazendo descobertas importantes, pesquisas importantes para a sociedade, né? Um erro seu pode custar prejuízos, né? Pode causar prejuízos, né? Então, tudo isso é muito sério. A gente precisa levar a sério. Não trata-se só de nós, né? Não se trata apenas do eu, do meu trabalho, do meu dinheiro, do meu ganho, né? Mas daquilo que eu vou proporcionar para as pessoas. E eu percebo que essa é uma grande dificuldade para o graduando, para o mestrando. Ele quer realmente ter, né? Ele quer ter a experiência, ele quer teoria, quer ter ali todo esse respaldo, mas muitas vezes falta, Nath, a maturidade, sabe? E lidar com isso é muito difícil quando você não a tem. É muito difícil quando você não tem essa maturidade para lidar, porque você fica perdido com você e aí você acaba, às vezes, Mas acho que agora tá dando uma falhada. E não sei, vocês que estão assistindo aqui na live, vocês estão vendo bem? Que acho que agora começou a. Agora melhorou. o áudio, tá bom? A sua imagem deu uma falhada aqui É para a mim. imagem, tava rodando um negocinho aí. Vocês também estão vendo isso, pessoal? Ajuda a gente aqui a falando, dá um feedback Por pra favor, gente. não falando, que eu vou falando aqui, nem sei o que está acontecendo, eu tenho dificuldade. Vocês podem falar, pedir, falar. Meu Jesus, colocar suas perguntas. O Márcio disse que tá normal, só a imagem. Então pode continuar. A imagem das Ela duas, falou que a imagem embaçou. a sua. Eu vou ligar os meus. Tá. Acho que parou. Acho que a Mayra saiu. Não, tô Ou não? aqui. Agora tá. Só tá tudo preto agora. Eu tô, Estamos eu tô te informando. enxergando, tô vendo tudo. Você tá me vendo? Eu não tô te vendo mais. Eu vou ter que voltar, mano. Mas agora você voltou. Tô Vocês aqui. estão vendo também pessoas. A Daiane disse que tá
travado. Tá tudo travado, Daiane? Está tudo travando. Veja lá. Aqui Nossa, você tá me vendo, Mari? agora Tá ficou... voltando aos poucos. Tá voltando aos poucos. Melhorou também, a Daiane falou. Daiane, você tá no mestrado. Era com você que eu tava falando hoje, não é, Daiane? O Marcelo Eu apareci. Fala aqui com as pessoas que estão aqui nos vendo. O Joseph, a Roberta. Tá vendo? Tava falando com a Daiane. A Daiane vai fazer a qualificação dela agora no final do mês. Já tá na expectativa. Daiane, esqueci de perguntar qual que é a sua área de atuação, qual que é o seu projeto, mais ou menos, o programa de pós-graduação. A Roberta que está aí também, fale. Tudo bem, Roberta? Você também é da pós? A Aline. Conversem com a gente está aqui conversando junto e vocês podem participar. O objetivo é a gente grava o podcast porque ele fica disponível em outras plataformas, mas a gente deixa aqui aberto no Instagram para que a gente possa ter essa troca legal também. Não só eu e o convidado, mas vocês também possam participar. Por favor. Falou que tá naquela ansiedade, olha lá. Daiane, essa live aqui é para você, porque a Mayra aqui é o psicólogo para te ajudar você a não surtar com a qualificação. Ai. Bom, vamos voltando então, Mayra, do que você estava falando sobre sua trajetória. Isso, e então, eu falei, né, bastante coisa aqui. E quando foi em 2021, eu retomei para psicologia, né, ali num momento intenso, né, de autoconhecimento, de retrospecção, de reflexão. E de quanto tempo então, Mayra, foi do início da sua graduação até você finalizar ela? Foi 2014, não, 2008, foram 14 anos. Olha só, 14 anos. Que bonito, né, Mayra? Porque como você foi vivendo todo esse processo até se construir como profissional. Às vezes a gente pensa, né? Para virar uma psicóloga são só 4 anos. Para virar sei lá, uma educadora física são só 4 anos. Mas não, às vezes a gente pode levar mais tempo para uma formação e tá tudo bem. Olha o tanto de experiências que você levou, né, Mayra? E a profissional que você se tornou agora. Muito bom. Com certeza. Com certeza. Mayra, fala um pouco pra gente também desse ponto que você tá da sua transição, né? Que na verdade não foi uma transição de carreira, foi um amadurecimento de carreira. Fala um pouco sobre essas questões das habilidades transferidas, né? Que você teve durante todo esse processo. O que você conseguiu transferir de habilidade dessas profissões diferentes que você teve, dessas outras áreas de atuação, para o que você está lidando hoje? Isso é bem bacana, Nath. Bom, trabalhei com treinamento e desenvolvimento de pessoas, seleção. Então, o meu olhar realmente ficou um olhar muito técnico para o comportamento humano, né? Expressões, emoções, né? Você bater o olho ali e ter aquela discernida ali. Isso foi muito bacana e é muito bacana. Então, quando chega um paciente, um casal, eu consigo ter, né, esse olhar assim mais rápido. Isso é legal. Uma outra questão também que a gente fala, né, hoje, né, se tratando da minha área e qualquer outra, a questão de como você se mostra, né, como você é percebido, né, como você conta a tua história, enfim, para que as pessoas tenham essa identificação também, né? Então tudo isso foi muito válido também, muito importante. E uma outra questão também é aquilo que eu construí, que eu consegui construir na minha vida, porque é muito mais fácil você conseguir transferir para outras pessoas
teu conhecimento quando você vive de verdade aquilo. Então, eu falo muito de família, porque eu vivo muito família, né? Eu falo de problemas, porque eu já tive muitos problemas, também tenho ainda problemas, né? E sei quanto isso é difícil. Eu falo para muitas famílias que estão recomeçando suas vidas, as próprias carreiras, às vezes estão fazendo uma graduação totalmente diferente. Às vezes viveu anos, porque eu fiz orientação de carreira por um tempo, então às vezes viveu anos ali sendo contador e de repente não quero mais ser contador, né? Tudo bem, legal. Vai começar uma nova graduação, né? Vai fazer uma nova coisa e isso é bacana também. E lembrando disso que você falou, você não perde essa atribuição, você não foi um tempo desperdiçado. Ai, fiz. Não, você pode transferir várias habilidades, que nem você falou, você abriu uma loja e aprendeu bastante sobre essa questão financeira. Então, de uma outra forma, talvez você não aprenderia tão rápido quanto foi nessa fase da loja, né? Com certeza, tudo é válido, né? Se você souber aplicar, é válido. Até mesmo, né, Nath? Eu não sei se você faz essas mentorias para quem está aplicando para tanto graduação, mestrado ou doutorado para fora, por exemplo, que é uma aplicação um pouquinho diferente aqui do Brasil, né? Onde você precisa trazer ali para eles, porque eles não ligam muito para os certificados que você tem, por tanto de diploma que você tem, né? Aquela papelada que o brasileiro gosta, né? Eles querem realmente você como pessoa, aquilo que você realmente contribuiu. Eles querem resultados, né? O que eu percebi é que eles querem resultados. E tudo isso é válido. Tudo isso é muito bacana. A maneira como você conta é válido, né? Então fica aí também a dica para quem quer aí fazer uma mentoria com a Nath. Aí para o exterior, que isso é muito importante. Talvez você fala, né? Talvez você pense assim, eu não tenho tantos diplomas, tantas graduações, tenho tanta coisa assim, mas talvez você tenha um conteúdo muito maior dentro de você do que você pensa. É isso aí, pessoal. Tá ouvindo isso? E isso foi interessante, Mayra, porque esses tempos eu estava vendo que eu também estava numa época que eu não sabia o que ia fazer da vida. E aí eu estava assistindo uma moça que ela estava falando justamente de como você transicionar do meio acadêmico para o meio empresarial. E ela traduzia os nossos títulos em funções, porque no meio acadêmico a gente às vezes coloca graduado em não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mestrado, não sei o quê. E ela falava, não, você é uma pesquisadora, então você tem experiência. Você tem experiência em pesquisa de pós-doutorado, em pesquisa de mestrado. Mas você tem a experiência, não só um título. E é bem isso que você está falando, das a gente traduzir os nossos títulos em habilidades. Exatamente. Por exemplo, o próprio TCC, né? Acha que é só um trabalho de conclusão de curso. Na verdade, é uma pesquisa, Exato. né? É bem bacana falar É sobre uma isso. experiência. E as pessoas às vezes acham que, não, só foi para cumprir tabela lá na faculdade. Não, você teve uma experiência de pesquisa e isso é importante se destacar. Exatamente. E aí eu falo de novo, né? Eu vou vender o peixe da Nath. Eu acho que quando chegar, né, nessa etapa, ter sim alguém que te oriente, alguém que te faça uma mentoria para você fazer um trabalho de excelência, porque isso pode trazer muitos outros frutos. Você pode publicar como artigo, você pode publicar na sua pesquisa, você pode dar sequência nela, né, Nath? E se tornar algo bem maior do que aquilo que você fez. Eu acho que isso é bem bacana também. E até mesmo levantar o olhar de professores na própria banca, né, Nath? Eu vivia, eu falei, nossa, que bacana. De professores. É verdade, Mara. Fala pra gente também como foi sua banca, foi tão bonito. Foi muito bonito. Eu falo que assim, eu nunca fui tão assim elogiada e honrada na minha vida, assim, de maneira assim tão natural, né? Eu sei que existem, né? E eu vivi também com professores, né? Com mestres muito egocêntricos, muito difíceis de lidar, onde você entrega um trabalho e não é o suficiente, nunca é o suficiente, né? Só tem defeitos. E isso causa na gente, muitas vezes, baixa autoestima, causa na gente uma sensação de desvalor, sabe? E a gente, às vezes, começa a se sentir incapaz, né? Pela fala de alguém que é uma autoridade, de alguém que tem ali
a mais que está ali te avaliando. Então, você traz aquilo como verdade, e nem sempre é uma verdade, né? E por isso é importante a gente se rodear também de outros profissionais. Eu vejo que, às vezes, alguns graduandos, eles ficam tão focados em um professor, sabe? Ai, aquele professor, ai, tem que ser aquele professor. E, de repente, ele é tão decepcionado, sabe? De repente, ele... E, então, é importante a gente abrir o nosso coração mesmo para ouvir outros profissionais, outros professores, sabe? Exatamente. As pessoas de outras opiniões e não focar apenas em uma, né? Porque isso realmente pode trazer aí, como a moça aqui estava falando, né, de ansiedade, né, e tudo E a mais. A Daiane, que vai Dayane passar pela banca. Eu ia falar justamente isso, para você dar conselhos aí para a Daiane que tá apavorada com a banca da coisas, qualificação. Daiane, que para mim funcionou muito e funciona até hoje, tá? Porque eu sou uma pessoa ansiosa, eu não tenho um transtorno de ansiedade, mas eu sou naturalmente ansiosa. Então, se vocês perceberem a maneira que eu falo, às vezes que eu me atropelo, isso é ansiedade, tá? Então, eu sou assim, por natureza, a minha personalidade. Porém, é claro que existem situações em que a gente se encontra com mais ansiedade. Ansiedade é medo, é preocupação, é tudo junto, né? O medo de dar errado. E o que eu aprendi, um exercício que eu passo bastante para os meus pacientes, é fazer alguns bilhetinhos, sabe? Não aqueles bilhetes motivacionais, tipo, você vai conseguir, não esse tipo de coisa, tá? Mas bilhetes que te façam lembrar, eu falo muito sobre esse texto, de trazer à memória aquilo que te dá esperança. Então, bilhetes de situações que você já viveu e superou. Porque todos nós, em algum momento, já tivemos momentos difíceis, passamos por eles, foram difíceis, mas a gente sobreviveu, deu tudo certo, né? E talvez nem era tudo aquilo que a gente imaginava. Alguém diz que a maioria das questões que a gente acha que vai dar errado, 90% disso não é verdade. Exatamente. Até, Mayra, lembrando disso. O Márcio falou para você voltar para o Wi-Fi. Mas falando disso, Daiane, até que a Mayra está falando, eu achei muito interessante. A gente colocou aqui em casa, Mayra, um quadro bem grande, é uma moldura de um espelho grande, e aí eu me enchi ali de fotos. E aí conta toda a nossa história. Olha que Desde que a lindo. gente se conheceu até a gente, até as nossas meninas, né? E aí é muito legal que a gente vai comer, né? Porque é do lado da mesa. Então a gente olha para as fotos e traz muito isso que você está falando da esperança. A gente olha para cada foto, como a gente estava lá, né? A gente parece que vem aquele sentimento que você estava naquele momento. Então, cada foto tem uma história. E comer, né, naquele momento de mesa, sentado, às vezes a gente está preocupado com alguma coisa e olha para as fotos e lembra de momentos difíceis que a gente passou juntos e que vencemos, que parecia que, meu Deus, não ia dar certo. A gente No tem meu caso, aqui também, e é muito legal você falar sobre isso, né? Eu falo dos bilhetinhos, mas as fotos também é uma ótima estratégia. Eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se dá para mostrar, ó, umas fotinhas aqui, que são de alguns momentinhos exatamente assim, né? Ali eu me vejo mais magrinha, numa época que eu passei um período emocional muito difícil. E agora eu mais gordinha aqui, o meu filho, quando ele vem comer, ele fala, ali eu era um bebezinho, né, mamãe? bonitinho. Bebezinho. Isso é muito bom. Então, a gente trazer, assim, a memória aquilo que dá esperança, saber, ó, peraí. A Daiane tá indo pro mestrado, não é isso? Tá finalizando? Ela tá no mestrado. Você passou pela graduação, né, Daiane? Deu tudo certo. E eu não sei, gente, eu vou viver a experiência agora, né? Tô iniciando aí o mestrado, então eu vou viver a experiência pra frente, mas ainda tô achando que a graduação foi muito mais difícil. Eu acho que passei pela graduação A depois. graduação, as pessoas minimizam isso, mas é difícil. Olha o tanto de disciplina que você tem para fazer. É muita coisa, uma carga horária absurda. E você não sabe nada, né? Porque você entra bem cru, né? Você não Exatamente. tem nada científico, fazer referência, tudo isso é muito assustador. Então, eu vi isso, né, agora na especialização, por exemplo, nos estágios clínicos, que é uma demanda intensa demais, a colegas meus surtarem mesmo, né?
futuros psicólogos surtando. A gente fala, nossa, uau, você, né? Porque é uma demanda muito intensa, laudos e prazos, e tudo isso mexe realmente com o nosso emocional, porque a E gente como não tem. é que a gente lida com isso, Mara? Essa questão dos prazos, a questão de bancas, de avaliações, como você pensa assim que a gente pode lidar de uma forma mais saudável com tudo A gente isso? falou isso na outra live, né, Nath? Eu acho bem importante falar assim, que existem algumas coisas que não se trata só do profissional psicológico, tá? Se trata mesmo de organização, de agenda, de planejamento, para que não aconteça, né, da gente ficar ansioso, irritado e surtado e tudo. Então, são questões, vamos começar por aí. Se organizar, né? A gente já recebe ali uma agenda, um calendário, já se organizar, sabe que vai ter prova tal tempo, tal período, sabe que tem trabalho, sabe que. Então já me organizo, já vou fazendo, não deixo para a última hora. O que eu percebia dos meus colegas que ficavam apavorados é que deixavam para a última hora. Então na última semana queria fazer tudo de uma vez. É verdade, né? Tem bem isso, né? Já é a faculdade, mas não é a gente que não está se organizando. Né? Então, assim, eu falo assim, não vai durar para sempre, né? Porque a gente não quer trocar, a gente não quer perder a festa da família, a gente não quer perder o almoço, o jantar, enfim, a gente não quer, a gente quer viver tudo de uma vez, plenamente, maravilhosamente, mas não dá, gente. Não dá para ser tudo o tempo todo, tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é só um período de universidade ali, um período que eu tenho que demandar mais daquilo. Não é que eu vou abandonar os meus amigos, abandonar minha família. Eu estava em vários estágios trabalhando, tá? Porque eu fazia os meus atendimentos na clínica, onde eu já estava atuando com orientação parental como terapeuta, finalizando a especialização na clínica. Então, foi tudo junto com o bebê, tá? De 2 anos, né? Que ele fez 4 aninhos agora, então eu estava com o bebê ainda. Mais uma filha com uma outra demanda entrando na pré-adolescência que precisava de ajuda ali com os estudos também. Um maridinho ali também. Casa, tá? Porque eu não tinha empregada. Diarista para mim era um problema. Então tinha todas as questões. Desde lavar roupa, lavar louça, fazer todas essas coisas, Ai, né? não. A igreja, né? Para quem me conhece sabe que eu amo, né, servir no ministério, então eu amo servir na igreja. Então eu tinha ali as minhas funções na igreja também. Mayra, como você conseguiu conciliar tudo? Primeira coisa, agenda, organização, né? Então separar dias. Segunda-feira é o dia da família, é o dia da família, acabou, né? Ok. Terça-feira é o dia que eu vou estudar, é o dia que eu vou estudar. Quarta é o dia que eu vou escrever, é o dia que eu vou escrever. Ter disciplina, gente, constância. Vai ter o dia. Porque se eu manter isso certinho, no dia que acontecer os imprevistos, se eu ficar doente, precisar viajar, acontecer alguma coisa, no trabalho ter que ficar mais tarde, as minhas coisas estão em dias. Então, acho que a primeira coisa é a prevenção. Nath, o que eu observo hoje é que as pessoas, elas esperam dar tudo errado para procurar ajuda. Quando ela pode ter o momento da prevenção. Se eu sei que eu já tenho dificuldade com escrita, vamos procurar a Natália para fazer tutorial. Não é? Então vamos procurar, já vamos entrar ali. Isso Que é vai. bem isso mesmo, né, Mayra? A maioria dos mentorandos vem assim quando o negócio tá apertado. Não é? E aí, ó, tem que correr atrás e aí não desfruta do que poderia ser muito gostoso, né? Porque eu tenho saudade de escrever. Eu tô com pouco tempo agora, né? Porque tô lendo mais, tô capengando aqui para ler as coisas em inglês, é difícil. Mas eu amo escrever, né? Tem gente que já não gosta de escrever, tá tudo bem. Então, aí que você tem que procurar mais ajuda, porque não vai ter pra onde você correr. Você vai ter que escrever. Você vai ter que ler. E não tem quem faça por você, né, Nath? Porque vai ter que ser você. Não tem outro jeito. Então, organização, planejamento, façam terapia. Agora eu vou vender o meu peixe. Isso, faço terapia. Ajuda muito no autoconhecimento, a adquirir novas habilidades, a E levantar os. também é aquela coisa, né, Mayra? Também não é para procurar terapia só quando já tá surtando, né? Por Tá na favor, loucura. por favor, porque a maioria das pessoas já vão para terapia, já tem que encaminhar para psiquiatra, já tem que tomar remédio, não é legal, sabe? Para quem já passou por isso sabe que é muito difícil, é muito ruim.
mesmo. E as universidades, quase todas têm um apoio psicológico para os alunos. Até se você falar, não tenho dinheiro, mas a universidade tem de graça, é só procurar. A maioria delas Sim, tem. com E agora certeza. E tudo você tem acesso a muitos terapeutas em lugares totalmente diferentes, como a Mayra. Veja só, você está em São Paulo, você pode ter acesso a ela. Você é mulher, né? Você é mulher ou família? e exatamente. Então, realmente. E questão de priorizar, né, Nath? Tudo aquilo que Uhum. realmente é pra gente, a gente faz acontecer. Essa é a verdade, Verdade. né? Mayra, continua então sua história. Você falou do que a gente, que você finalizou seu TCC, sua banca foi tranquila, né? Graças a Deus por isso. Ah, é, Mayra, eu acho melhor a gente ir aos pouquinhos. Você falou da banca, a Daiane vai passar por banca e às vezes você também está assistindo a Bruna, não sei se a Bruna faz mestrado em epidemiologia lá na UFV. Eu lembrei, Bruna. A Bruna estava na live ontem e tantas outras pessoas que passam por bancas, que é uma situação muito difícil, né, Mara? O que você pensa que mais pega quando a gente vai enfrentar uma banca? Quais são os pensamentos que vêm na nossa mente em relação a isso? Você já falou dos prazos, que eu achei muito bom, que é você não passou a mão na cabeça, não, é organização. E agora para as bancas, como você acha que a gente lida melhor com isso? Bom, eu acredito muito, né, que você tem que saber do que você está falando. Você pesquisou, você ficou meses ali debruçado em livros, lendo autores. Se você fez foi a campo, né, ou teve alguma prática em laboratório, você tem tudo isso. Já está aí. A não ser que você não tenha feito. Mas se você, né, mas se Aí tem que ficar com medo mesmo. você ter medo. Eu acho que é isso. Você só tem que ter medo realmente se não foi você que fez. Mas se foi você que fez, certo? Realmente se aplicou ali, debulhou aquele assunto. Então tá tudo dentro de você. E eu conto, né? Eu contei pra Nath na outra live que um dia antes, gente, da minha apresentação, eu tava em pânico. Não tá bom o suficiente, tá ruim. Não... E aí, de repente, eu parei. Peraí, quais são esses pensamentos? Pensamentos, eu comecei a questionar os meus próprios pensamentos. São verdadeiros? Aí eu comecei a analisar. Bom, eu estudei, eu trabalho com isso, eu sei do que eu estou falando, né? Eu leio sobre isso, eu tenho prática nisso. Peraí, eu estou bom o suficiente. Eu não vou falar tudo em uma apresentação de alguns minutos, falar tudo que existe no mundo sobre o assunto. Não vai dar, obviamente. Por isso que eu coloquei ali algumas referências, alguns pontos, e eu vou focar nisso. Eu tô pronta. Li lá o meu pôster tal e fui. Gente, até mandei pra Nath, tem uma filmada lá, meu Ah, é marido tem muito uma. bonito esse seu vídeo. E aí, Você tá lá toda apreensiva e tá recebendo um monte de super, eu tava elogio. super nervosa. E assim, a banca foi exatamente. Elas ficaram quietas e falaram: eu não tenho perguntas. Para mim está muito claro, está muito além do que a gente esperava. Até elas brincaram: agora vai ficar difícil para os seus próximos colegas, porque agora, Subiu né, o o nosso nível, ponto. a régua. Nossa, isso tudo isso. Mas eu me senti segura do que eu estava dizendo, porque realmente eu tinha estudado aquilo. Realmente foi eu quem fiz. Isso, dessa percepção dela, da banca, com certeza foi pelo que você passou. Você passou essa confiança, né? Você tinha já se questionado e colocado e se posicionado como uma profissional que sabe o que está falando, né? Que a banca percebe a insegurança. Se o aluno está lá todo meio que assim, com medo, eu já vi isso, daí não fez o trabalho, não. Isso daí não tá sabendo, não. E é só a posição. Às vezes foi a pessoa que fez, mas só o modo que nem você falou. Você estava em pânico no dia anterior, mas você começou a se questionar e aí a confiança foi retomando, né, Mayra? Então tem muito isso, da questão da pessoa mesmo se posicionar, né? Exatamente. E é claro que eu não vou falar aqui abertamente, né, todas as demandas, porque cada pessoa é um ser único. E às vezes a pessoa ela já tem uma crença limitadora. A gente falou um pouco sobre isso, sobre as crenças que nos limitam, né? Já é autossabotador, já tem ali dentro de si
um pensamento de incapacidade, né? De que nada daquilo que ele faz é bom o Às vezes os suficiente. pais, né, colocaram isso na cabeça, pessoas que nem você falou que a pessoa admira, né? Exatamente, né? E isso faz, sim, causar medo, ansiedade, né? Pessoas entram realmente em pânico ali, tem crises de pânico antes de algumas apresentações. Às vezes a pessoa ela já é muito tímida, ela tem medo mesmo, né? De se expor, abrir a boca ali e falar. Isso dá para ser tratado, Mara, na terapia? A questão da Sim, timidez excessiva, tudo isso. sim, com certeza. Principalmente na terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu escolhi, né? Porque ela é mais rápida, ela é mais prática e ela vai ali cirurgicamente naquele pontinho chave seu. Importante isso, porque a personalidade não se muda. Então, se você é tímido, você vai ser sempre tímido, mas você vai aprender novas habilidades para lidar com a sua timidez, certo? Nosso cérebro é plástico, dá pra gente aprender muitas coisas. Tudo vai realmente em questão da gente se dispor ali para o novo, para a mudança. É verdade, muito bom, Mara. E aí, então pode continuar a sua trajetória, onde você está hoje, o que está acontecendo? Então, aí depois de tudo isso, né? Eu vivi os últimos 2, 3 anos aí em Campo Grande, intensamente a minha vida profissional. E nos abandonou? Tô brincando, gente, mas Não abandonei, faz não, mas muita chegou o tempo, falta, se saudade de fechou o tomar ciclo. café. Gente, os cafés com a Mayra era assim, ó, é conversa assim que dá vontade de continuar e não parar mais. Eu amo falar, Saudade, falo, muita saudade de você. chegam na clínica e ficam olhando assim pra mim. Eu falei, eu sei, gente, vocês estão estranhando que eu sou uma terapeuta que fala. Eu É sei, verdade. ou eles ficam olhando assim. Então, eu já aviso logo na primeira sessão. Eu sou uma terapeuta que fala. E se você quiser que eu pare de falar, você pode me interromper, que eu não vou ficar chateada. Você pode falar, pera, Muito bom. não tem problema. Então, eu percebi esse ciclo se fechando em Campo Grande, né? E nós estamos vivendo um ano sabático aqui em São Paulo. Nós estamos aqui por um período, temos alguns planos. E eu estou trabalhando aqui, graças a Deus, está fluindo aos poucos. Não estou me cobrando tanto, entendendo que eu tive assim uma demanda bem grande, bem intensa que eu vivi em Campo Grande. Então eu estou me dando ao luxo de descansar, de viajar, de estar mais tempo com a minha família, né? Foi Mesmo aí, acampar esses dias. sim, uma delícia, amigos. Estou próxima de amigos, né? Muito queridos Olha, também. gente, fica a dica aí, porque o que a Mayra fez, eu acho isso fantástico. Os amigos chamaram para, né, acampar assim um dia antes, 2 dias antes, não sei. Ligaram para nós na quinta-feira, no dia do feriado mesmo. Estamos aqui numa chácara assim, assim, vem pra cá. Tô indo, E vamos lá. foi. Tá vendo, gente? E aí É a que eu já... gente fica, não, mas eu tenho aquilo outro, mas às vezes a gente fica se privando de coisas que podem nos desbloquear, que a gente fala, né? Não, tem muita coisa para fazer. Mas se você fizer uma pausa, ir para algum local diferente, isso ajuda muito a nossa mente, né, Com Mayra? certeza. A E olha continuar. que a gente estava comentando que a gente tá viajando uma vez por mês, a gente tá indo para algum lugar. Ai, que E legal. não ia viajar, né, nesse feriado, a gente já tinha se programado para trabalhar, mas a gente estava bem tenso aqui em casa. As crianças já estavam irritadiças porque tinha acabado a luz, gente, acabou a luz aqui, aí ia acabar a água por causa que a Sabesp estava mexendo aqui na água, ia ser o final de semana do terror aqui. E nós moramos em condomínio, né? Então ia ficar preso dentro de casa, enfim. Meu Frio. Deus, sem água. Então, que difícil. E aí a gente já tava assim, já agitado, sentindo as crianças já irritadas, né? Meu esposo já um pouco nervoso. E aí, quando eu recebi o telefonema da Mala, tá aqui, ó. Mayra maravilhosa, eu também te amo, Mayra. A gente está falando da viagem, ela entrou bem na hora. Foi sensacional essa viagem, foi mesmo, assim, tudo assim de última hora. E a gente pescou, a gente surtou com os filhos lá junto também, para não cair, né, Má? A gente conheceu a Gruta do Anjo, a gente fez algo assim que realmente não foi programado, mas foi delicioso. Dormimos no mesmo lugar, todo mundo junto. E como é gostoso isso. E aí é um outro ponto que a gente falou na live passada, né, Nath? Sobre a importância também desses respiros, né?
da gente ter com amizades com pessoas saudáveis, com outras famílias, se você é família, né? Se você é solteiro também, fazer boas escolhas com as amizades que você tem. Principalmente na graduação, a gente sabe, né, que parece que é propositalmente aqui no Brasil, não sei como é em outros lugares, mas sempre tem barzinhos em volta, sempre tem coisas que dispersam, né, o graduando ali do objetivo. Então é bem importante a gente fazer boas escolhas de amizade para que nos leve para um caminho mais reto, né? Não para um caminho torto. Então é bem bacana isso também. Se você está vendo que o seu colega aí da graduação tal sempre te puxa para trás, então talvez seja bom dar um limite também. E às Você está vezes o problema que está tendo, né, com a questão dos prazos, a questão de lidar com a banca, às vezes até isso pode ser também devido a amizades erradas, né, Mayra? beleza, tudo são escolhas, né? Então, eu acredito que é bem importante também a gente ter esse respiro, esse momento de não ficar também só escrevendo. Eu falo muito que a questão do equilíbrio é difícil, é. Saiu tudo perfeito, Mayra, e a sua graduação foi... Não, não foi. Mas quando eu retomei, eu estava muito mais madura e ciente do que eu queria. Então, usei estratégias específicas para isso. Então, eu tinha tempo para a família, eu tinha tempo para ir para a igreja, eu tinha tempo para me ficar ali no meu lugar, no meu canto para escrever durante 5, 6 horas, certo? Eu tinha tempo para ir trabalhar, então eu estabeleci um horário de trabalho. Tudo isso é bem importante. A gente ter esse equilíbrio. E eu também tinha as pausas. Ó, a gente precisa ir num parquinho, a gente precisa levar as crianças para ir no parquinho, né? Vamos fazer um piquenique, vamos montar uma cabana, né, Nath? Esses dias estavam montando. Montou a cabana e descobrimos que não podia. Mas a gente montou uma cabana no Parque das Nações Indígenas, aí eu vi que o guarda passou e ficou olhando pra gente, mas de boa, passou. A gente tava com um bebê e uma menina de 4 meses, de 4 anos, né? Aí na volta, a gente tava desmontando, é que o guarda veio falar, olha, não pode montar cabana aqui. Ai, Mas acho que ele foi legal. Né? Pensou assim, né? Eu não vou atrapalhar, mas vou falar. Engraçado. que coisa, né? Bom, enfim. Mas dá para fazer outras coisas também, né, Nath? Dá para andar de bike, né? Bater uma bolinha. Ai, Má, obrigada também. Vocês são um presente. É um privilégio também. É uma amizade de mais de 15 anos. Olha que gostoso. E eu Olha! acho que é bem bacana isso. A gente até estava conversando, né, Má? Samuel, filho da Maíra, faz aniversário no mesmo dia do Miguel. E depois, Ah, aqui na feira, a gente bateu, cantou parabéns para eles com o mesmo bolinho. Foi muito divertido, muito gostoso. Olha que legal que é isso, né? A gente ter famílias próximas, que são mais que irmãos, muitas vezes, né? Bom, voltando da graduação. É que tudo isso é conectado, né? sim. Eu falo que quando a gente se torna um profissional, você está ali se tornando profissional na graduação, você não deixa de ser a pessoa. Você não deixa de ser a Nath, você não deixa de ser a Mayra, enfim, você não deixa de ser a pessoa. E o seu conhecimento empírico, que é toda a sua vivência, toda a sua história, ela vai entrar na sua profissão, né? Aquilo que você vai vir. Não tem como falar, não, eu sou totalmente neutro. Não, não tem como, gente. Né? A gente se doa, a gente se dá, não tem um outro jeito. Então é importante nessa trajetória de graduação, né? Eu sei que a Nath fala ali mais focado na parte técnica, mas também eu acho muito bacana porque ela é uma das poucas profissionais que trazem esse olhar do graduando na família também, do graduando mais velho, né, Nath? A gente estava conversando depois aquele graduando mais velho, né? Que ele já tem uma família, que ele já tem filhos, que a dinâmica é diferente, ele já tem um trabalho. Ele, às vezes tem uma certa dificuldade para lidar com as tecnologias de agora, né? Com a inteligência artificial. E tantos programas que são importantes, que são bons, que ajudam, né? E como é bom a gente ter um profissional assim que traz esses olhares para a gente, que facilita, que ajuda, né? Porque isso só focado no técnico também, a gente tem muitos na faculdade, né? Na faculdade, professores lidam com a gente na pós também como se a gente não tivesse vida, né? É só aquela parte técnica e pronto, se vira, né? Faz o que você tem que fazer e volta aqui, eu quero tudo nos meus prazos. Exatamente. Também tem isso, né? E eu acho importante você levantar essa questão, porque a gente às vezes acha que, não, ele é o professor, tá mandando, eu tenho que fazer e pronto. Mas a gente precisa aprender a se impor também, a pôr limites. Exatamente. Até sobre isso, Mayra, você me lembrou uma história.
de uma moça do nosso laboratório, muito boazinha. E ela disse que durante o PIBIC dela, a iniciação científica na graduação, a mãe dela foi internada, né? Tava na UTI. E a mãe dela morava em Goiás e ela aqui no Campo Grande fazendo a graduação. E ela pediu para a orientadora, eu preciso ir para Goiás para ficar com a minha mãe, ela tá na UTI. E a orientadora dela simplesmente disse, não, você não vai, você tem que ficar aqui e fazer as suas coisas. Aí dessa vez ela se muniu, porque ela sempre barrava todo mundo de viajar, a orientadora, para ir para casa, né? Tipo, só ir para casa. E aí ela falou, não, eu vou, e pronto, é minha mãe, ela tá, eu não sei nem se ela pode morrer, ela tá na UTI. E ela foi, desafiou a orientadora, se posicionou e foi. E aí todo mundo ficou contra a orientadora, é claro, né? E aí ela ameaçou a menina dizendo que ia tirar a bolsa dela. Olha isso, se você for, eu vou tirar sua bolsa. Gente, que mundo que a gente tá, né? E é bem isso que você falou, Mayra. Ela se posicionou, ela falou, não, eu vou. Sim. Porque isso é descabido, Sim. né? Inclusive, né, denunciar, né, Nath? Acredito muito nisso. Eu converso com muitas pessoas, porque assim, a área que eu atuo, a gente tá muito ali sozinho com o paciente. É um privilégio que a gente tem, obviamente, né? Não tem como ser exposto, né? Uma consulta, por exemplo. Não tem como ser exposto uma orientação que você faz com um professor ali, né? Só você e ele. Mas, nesse caso, precisa de ter denúncias, né? Assim como chegam essas situações para você, chegam situações, né, de terapeutas, de psicólogos que orientam coisas absurdas. Vão orientar pais, né, que estão com dificuldade ali de comportamento com os filhos, e ao invés de trazer um conteúdo científico, né, comprovado ali, bonitinho, não, fala, não, você tem que castigar mesmo, você tem que bater mesmo, você tem que, né, é falta de vergonha na cara, é preguiça. Olha só, também ouço absurdos de outros profissionais que muitas vezes o paciente chega assustado. Então, porque a gente lida com pessoas, né? Então, é bem importante a gente ter esse discernimento de saber o limite, saber se impor, tá? E saber o que é ético e o que sai disso. O que foge dessa ética. E fazer, sim, denúncias, se for necessário. Por exemplo, nesse caso, para mim, eu vejo que seria o caso de denunciar, sim, porque é um abuso de autoridade. Certeza. Então, tudo isso é importante que o graduando, ele conheça, saiba. Né? Por exemplo, eu falei aqui, né, na live passada, eu tive uma supervisora na especialização que eu cheguei ali com a minha resenha, eu sempre estava acostumada, né, a tirar 10, né, maravilhosa, 10. E aí ela me deu 8,5. E assim, tudo bem, era uma nota boa, mas assim, fiquei indignada, porque como assim, né? Tinha tirado 10 em tudo, onde estava meu erro? E eu comecei a questionar ela. Eu falei, não, mas eu quero entender por que 8,5. E ela ficou meio ali sem saber explicar por que ela tinha me dado aquela nota, né? Não tinha nenhum balãozinho, nenhuma informação, nada, né? Dos ajustes que precisava fazer. E ficou aquele negócio, aquele olhar dela assim comigo. Aquele olhar, eu falei, não, tudo bem. Entendi, né? Eu falei, não, tudo bem. Na próxima ela já me deu 10. Eu não sei, né? Mas assim, que a gente fica muito com esse medo mesmo, né, Mayra? Porque a gente coloca, nós mesmos, eles se colocam às vezes, mas a gente se coloca muito abaixo dos professores. E tem muito medo de confrontar, de falar, e a gente se esquece que nós somos pessoas, né? E eles também são pessoas. Que nem meu esposo estava falando esses dias. Se os dois bater a cabeça no meu filme, morre os dois. Todo mundo é mortal, são todos iguais, a gente está na mesma linha. E isso vale para as bancas aí, Daiane, lembrando disso mais uma vez. São pessoas como você tem todo o direito de questionar, de discordar, de falar. Tá tudo bem? É que às vezes a gente fica com medo, né, da represália. Nossa, o que ele vai fazer comigo? Aí você pensa, qual que é o máximo que ele pode fazer com você? Isso. Né? Não vai fazer nada, gente. A gente aqui fica achando que a pessoa, né, o orientador, a banca pode matar a gente, mas, gente, não faz nada, não. Até vai ver com bons olhos, porque se você está se posicionando, você está questionando, você está agindo como um profissional, né? Exatamente. Então é bem importante também esse
limite, né? Saber se impor também, questionar, né? Claro, com humildade, né? Eu falei muito disso também na outra live, com humildade, né? A gente também não vai chegar lá, né? Mas Botando... saber onde eu tô falhando, eu preciso saber por que que eu errei, por que que você discordou de mim, eu quero entender melhor, né? Uhum. Então, isso também vai gerar no próprio mestre ali, no próprio professor. Peraí, ela não é boba, ou ele não é bobo assim, né? Calma aí. Então, tudo isso também é uma questão de você se proteger também. Sim. Ah, a Samila entrou aí. Oi, Samila. Samila tá lá na Austrália, Mayra. Esses dias ela Ai, tava aqui falando com a gente sobre a Austrália. Você que não assistiu, assista lá a entrevista com a Samira, foi muito legal. Falando do mundo do canguru. Aqui pra mim. A Austrália é um outro mundo. Esses dias ela disse que ela deu carona para uma aranha que foi na cabeça dela. meu, Ela foi ver a aranha, estava em casa, é que a aranha saiu da cabeça. meu, Ah, todas as histórias da Samila. Mas então, Mayra, onde é que você tá? Agora você já tá no mestrado? Conta pra gente como foi isso. esse processo. Um mestrado na FCU, é uma universidade americana cristã. Então, eu tô ali, né, traduzindo um mestrado para terapia familiar e conjugal, matrimonial. Conta um pouquinho mais dessa universidade, Mayra, para às vezes é interesse de alguns que E estão essa aqui o que eu assistindo. achei interessante é que os cursos dela são disponíveis online, então você não precisa estar lá. Porém, o seu diploma, né, ele sai internacional, então ele é tanto efetivo, né, internacionalmente, quanto aqui no Brasil, se não me engano, só tem que fazer uma tradução, alguma coisa assim no final, né, quando vem o diploma, a tradução para cá. Só Mas uma pausa, Mayra, a Daiane tá dando tchau. Tchau, Daiane. Fica à vontade. Que bom que você gostou. A gente continua se falando. e boa sorte lá no mestrado, Vai Daiane. dar certo. Continua, Mayra. Então, eu pesquisei bastante, né? Porque eu sei que os americanos, eles têm ali uma ponta muito firme de pesquisa, né? Ali, a educação deles realmente é de primeira. Não estou dizendo, desmerecendo os brasileiros, eu acredito que faltou muito investimento, né? E eu vejo, né? Porque eu fui pesquisar, né? Para um mestrado, para um doutorado aqui no Brasil, além de ser muito concorrido, é muita exigência, né, Nath? O valor Uhum. da bolsa é mega baixo, né, em comparação a outros países. Então, aí você vai pesquisando e ponderando ali realmente o que é importante, o que é válido e tal, porque é um esforço, né? É trabalhoso. Então, E qual que é essa comparação da Bolsa, Mayra, daqui do Brasil e lá daqui você, da FVU? Como é o nome da sigla? Universidade Florida Central University. Depois eu mando para você o. Não, já tá procurando aqui. Mas e tem lá, também tem a Bolsa? Como funciona? Não, lá não tem bolsa, lá é paga, é uma universidade onde você paga, né? Não tem programas de bolsa integral, tá? 100%. Eu tô com uma bolsa lá 50%, tá? E como Eles têm alguns você conseguiu a bolsa, Mar? Essa bolsa eu consegui por causa de uma live. Eles fizeram uma live junto com a Bianca Toledo, não sei se você conhece. Sim. E quem estivesse participando ali naquele momento, fizesse a matrícula ali, naquele dia ali, ganhava a bolsa. Olha só, que legal. 100 primeiros, 50 primeiros, alguma coisa assim. E eu entrei bem assim na hora e fiz e mandei, enfim. Mas e tem vários cursos, então assim, tem a psicologia clínica de aconselhamento, né? A counseling tem. Tem alguns outros de administrativo, tem bastante coisa de administrativo, coaching, tem algumas coisas assim também. E o que é mais legal é que é uma universidade cristã. Então achei bem interessante, porque toda a abordagem deles é base bíblica. E eles também Que legal. pontos para pessoas que estão no ministério. Então, pastores que comprovam que estão há muitos anos no ministério, ou ministros mesmo, né? Que comprovam que estão há muito tempo ali e tal. Eles têm umas coisas bem bacanas voltados aos cristãos.
Estou Então, vendo aqui que tem de todos os. Ó, tem bacharelado, tem mestrado, doutorado, aí, pós-doutorado, tem sim, de. tem Que tudo. legal. E é bem bacana. E eu achei interessante pelo fato de poder fazer uma grande parte online, né? Então você faz a Uhum. dissertação e apresenta lá quando você tiver concluído. Mas Apresenta lá? apresenta lá. Vai para Flórida? Creio que sim, eu creio. É! Tudo certo, em nome de Jesus, certo, né? Que É algo legal! que estamos aí no óleo, né? Em nome de Jesus, vamos ver como que vai ser, né? Tem que passar, né, nas disciplinas. Tem Ah, que cumprir claro que toda a vai. E elas, então, são todas as disciplinas são em inglês? Esse é inglês, né? O de counseling, né, na minha área, né, na psicologia, tem espanhol, em português e inglês. Esse é de 2 anos. Eu preferi esse outro, que é 1 ano só, ele é mais rápido. Em inglês, porque eu preciso vencer essa crença limitadora minha. É isso aí. Eu Muito preciso bom. forçar, né, a isso. Então, eu vou ter que ler, vou ter que escrever, eu vou ter que ouvir as aulas, então tudo em inglês, então é uma forma de forçar. Então, por isso eu tô falando, né, não tô espalhando muito, porque dá aquele medo, aquela sensação, né? Todos nós temos aquele negócio. Se não der certo, e se eu travar no meio, e se eu não conseguir avançar, a gente tem essas coisas, né? Mas, enfim, é Mas você isso. questiona os seus pensamentos, né, Eu Mari? questiono exatamente, vou ver isso, vou Não, então falar, já tô muito velha pra isso, pra que isso? E aí eu me lembro, né, de uma frase que uma prima minha me disse há uns anos atrás, nunca mais saiu da minha mente. O tempo vai passar de qualquer jeito, né? Então você pode escolher, você quer passar daqui 5 anos você ser uma doutora ou daqui 5 anos você continuar só no bacharel? O que que você quer, né? O tempo vai passar de qualquer jeito. é verdade. Então, eu acredito. Isso que você falou. Ah, desculpa, Mari, pode explicar. Pode falar. A gente tem que se questionar em relação a isso, né? Como que eu me imagino daqui 5 anos? O que realmente eu quero? Bom, na live também com a Samira, a gente estava falando sobre essa questão do medo, né? Que ela estava com medo de ir para a Austrália, né? Muito longe, tá longe da família, a primeira vez que ela estava saindo de casa. E a gente estava falando justamente sobre enfrentar. Porque a coragem é isso, né? Você fazer mesmo estando com medo. Então você tá com medo, mas se Uhum. desafie. Porque é o que você também falou, né, Mayra, no início. Às vezes a gente se acha muito pouco, mas a gente tem muito mais conteúdo dentro de nós do que a gente imagina. E quando a gente se desafia, a gente questiona esses sentimentos, esses pensamentos, a gente percebe que nós éramos capazes sim. Imagina se não tivesse feito, né? Então, Exatamente. fico muito feliz que você está seguindo. Você já está no primeiro, segundo semestre já, Mayra? Né, é diferente, né? Não é por semestre. Ah, é verdade, é por as estações lá, É, né? O você pode, Summer, por exemplo, Spring. eu peguei crédito agora que estou começando. Então, um crédito, né? Então, é uma disciplina que você foca nela. Aí, o semestre, né? Que seria a troca lá, quando você finaliza. Aí você escolhe, você quer continuar um crédito, 2 créditos, três, enfim, né? Aí é conforme eu preferi começar bem, né, devagarzinho, para ver como que vai acontecer aí. Bom, Como é então online, como é que estão, como andam os seus planos para o futuro? Ai, Mayra, cortou agora, não estou te ouvindo. como eu não tenho um período certo, igual a graduação, né, e Uhum. tal, que tem que ser naquela data, então é mais fácil, né? Entendi. Então você pode prolongar um pouco, então não é engessado. Que Pode. legal, excelente. Eu sou a louca dos cursos, acho que a maioria que está aqui também, porque a gente que é da academia, a gente. Ontem a gente estava falando com o Gustavo, que ele é um capitão do exército, Mayra. Ai, que legal. E ele é apaixonado por pesquisa. Eu falei para ele, você tipo, se considera um ETzinho no meio do exército? Porque para mim, eu vejo ele como um ET. E ele falou justamente isso, que são poucos que têm essa visão de pesquisa. Mas ele já está assim, já fez um monte de pós-graduação, quer entrar no mestrado. Eu falei, olha só, um capitão do exército fazer tudo isso. Que legal. E é bem isso, a gente adora curso, né? Eu estou vendo aqui muito curso legal, Mayra. Que Não, delícia isso não é fácil. aqui. Porque senão o dinheiro Tem ia que entrar no site lá, ó. eu ia Ó, ter a Mayra colocou aqui, ó, FCU. Procura lá um monte de oportunidade legal de curso. Internacional, olha só. exatamente. Tem uma outra também universidade que eu pesquisei que se chama Must University. Eu lembro que você falou dessa. Só que ela só tem a
psicologia organizacional. Ele é bem Ah, bacana, esse conteúdo deles online também, é tudo em português também. Mas não quero mais voltar para a área organizacional. Já vivi muito no mundo organizacional, então quero focar mais a realmente na área clínica. parte organizacional que você diz é voltada para essa questão do RH, É, né? É é o isso? RH, organizações, né? Empresa, né? Escolas, são organizações onde você pode Entendi. atuar, né? Não focada na clínica. Entendi. Legal. E agora a gente vai caminhando, né, para o final. A nossa conversa, por mim, a gente continuava aí para ser. Para ser. É muito gostoso. E, Mayra, o que você tem, quais são seus planos futuros e o que você tem a dizer para essas pessoas vamos lá, vamos pontuar três tipos de pessoas aqui com base no que a gente falou hoje. Então, a primeira pessoa é aquela que está perdida, né? Não está pensando em desistir do curso que está, não está feliz, não está satisfeito com o curso que está, com o que está fazendo atualmente. O que você tem a dizer para essa pessoa, primeiro? Eu acredito assim. Se você não fez uma orientação vocacional, uma orientação profissional, então talvez esse seja o momento de você fazer. Procurar um profissional, certo? Para fazer essa orientação, levantar as suas aptidões para ver se realmente você está no caminho certo. Porque se você não está gostando, está difícil, precisa reavaliar, realmente, tá? E tudo bem se você já fez 2, 3 anos, eu vou desistir de tudo. Bom, você teve experiência, você teve conhecimento, pode ser reaproveitado, de repente, muitas disciplinas, né? Então, acho que é importante reavaliar, sim. Não ficar empurrando com a barriga, maçante. Reavaliar se isso realmente é só um desgaste ou se realmente você está fora do que realmente, né, a sua vocação, aquilo que realmente você gosta. E tá tudo bem fazer pausas, né, Tudo Mayra? bem, se questionar e falar, peraí, né? Tudo bem. E talvez isso dure um pouquinho mais. As pessoas hoje, elas querem tudo muito rápido, tudo muito para ontem. E é por isso que existe tão baixa qualidade, sabe? Porque tudo que é muito rápido não tem qualidade. Vai preparar uma refeição gostosinha e saudável, leva tempo, né? Você vai ter que pegar ali os alimentos orgânicos, por exemplo, vai ter que descascar, vai ter que ali cortar, vai ter que esperar o tempo. Leva tempo, né? Então a gente prefere um fast food, né? Então peço, ligo, chega na minha porta, mas com certeza vai ter uma inferioridade ali em comparação ao alimento feito, produzido em casa. Então vale a pena pensar nisso. Muito bom. E o que você tem a dizer para as pessoas que estão desesperadas com muita ansiedade em relação a prazos e a defesas e bancas, enfim? Então eu volto a repetir, tá? Se Vou fazer organize, terapia também. mas se organize, Organize. planeje, sabe? Seja disciplinado, cumpra aquilo que você mesmo estabeleceu para você. Porque você está fazendo graduação, a não ser que você está sendo obrigado, forçado, acorrentado para ir. Mas se não for, você mesmo escolheu para você. Então, se você mesmo se colocou nesse lugar, então honre a sua própria palavra, honre você mesmo, tá? Honre aquilo que você deseja, aquilo que você espera para o futuro. E não vai ser para sempre, entenda que vai ser um período que você vai abdicar ali de alguns momentos de lazer, alguns momentos ali de prazer, alguns momentos, mas que depois vão ter frutos, né? Tudo que a gente constrói, eu falo que tudo que é muito bom custa. E tem uma frase que eu amo que fala assim: é justo que muito custe o que muito vale. Muito Então, bom. sim, vai custar, né? Então, se planeje, se organize, cumpra os seus combinados com você mesmo, converse com a sua família, se você é casado, se você tem filhos, né? Coloque eles à parte disso, para que eles também cooperem com você nessa questão, né? Não se sintam ali de escanteio. Isso tudo é bem importante encontrar esse equilíbrio, tá bom? Não vai sair tudo perfeito, não, mas se você tiver planejado boa parte, vai ser bem feita, você vai levar com mais leveza, com certeza. Muito bom. Mara, você já respondeu até para a terceira pessoa, que seria essa que tem a família e tudo junto ao mesmo tempo, é a organização. Essa é a chave, né, Mara? Isso. E também, pessoal, procurar, como a gente estava falando aqui, buscar também o auxílio
de um profissional que possa te guiar nesse processo, porque às vezes você está muito acelerado e não consegue se organizar e se atropela, né, Mayra? Então, para tudo isso também os terapeutas estão aí para ajudar, né, Mayra? E ajudar em todo esse processo, a tratar a ansiedade, porque às vezes ela é realmente patogênica, né, Mayra? Exatamente. Não é só uma questão de, se organize e pare de ficar... Exatamente. Às vezes é uma outra questão, às vezes já está patológico. Patológica, essa é a coisa. E aí você precisa, né, antes de você não chegar num esgotamento emocional ali, não chegar, né, numa situação pior, então pausa, procura um terapeuta, procura o profissional. Se é no caso de dificuldade escrita científica, procura um profissional para isso. Se é no caso emocional, procure um profissional para isso. É muito importante isso, porque sem saúde vai te travar de todo jeito. É verdade. Sem saúde você não vai conseguir fazer nada. Então, é importante saber o que realmente é prioridade para você, né, nesse tempo. Ter saúde emocional, ter saúde física, ter saúde espiritual, tudo isso é bem importante para que as coisas aconteçam de maneira saudável, né? Redundante, mas é isso. É isso mesmo. É muito bom, Mayra. Foi muito gostosa a conversa. E você viu que foi para outros rumos, né? Eu achei muito legal. É verdade. Tudo diferente da outra. Eu tentei puxar umas coisas, mas eu esqueci. Tá ótimo, eu adorei. E também a gente vê que nas lives tem sido muito isso. Às vezes uma pessoa precisava ouvir aquilo e tem sido muito direcionado, assim. Então, graças a Deus por isso. E eu fico muito feliz por te ver novamente, feliz por te ver feliz e por ter dado tantos conselhos e orientações tão valiosas aqui pra gente hoje. Mayra, muito obrigada. Muito e deu certo também, hein? Deu certo o vídeo, o áudio. Olha que legal que você fez isso. Que legal. Ai, que legal. Eu acho que também tinha esses efeitos muito legais. Muito bom. Então tá bom, Mayra. Boa noite para vocês, bom descanso. Para você também, Nath, para todo mundo que participou. Fico bem feliz de parte disso. E tô aí, aberta às próximas. Pode me chamar, a gente fala de outras coisas ou da mesma coisa, não tem problema. E daí diferente. Outras coisas, tá tudo bem. É isso mesmo. Um beijo pra você, Nath, pra sua família linda, que você tá construindo. Fico muito feliz de ver você nesse novo rumo, nesse novo capítulo da sua vida, tá? Torço super por você. Indico lá o seu Instagram para os colegas, porque, gente, é um profissional excelente, tá? Me ajudou muito. E eu fico bem, bem grata mesmo de fazer parte disso agora, tá bom? Então, Beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau.